revista, a lição 12. Eu queria propor que na próxima quarta-feira possamos já saltar para a nova revista, que ainda não recebemos, mas que espero que chegue entretanto, para não atrasarmos de facto a sequência das lições, uma vez que ficámos um pouco desfasados. E no próximo trimestre vamos estudar Jó e Eclesiastes, e então, se o Senhor permitir, então vamos na próxima quarta-feira já saltar para o estudo da nova revista. Mas, entretanto, vamos ainda considerar, no final do estudo desta sequência de lições, a lição número 12, e nós vamos ler o texto proposto de Lucas 24, e vamos ler a partir do versículo 18. Eu propunha que nós pudéssemos ler mesmo a partir do versículo 13 até ao versículo 31, e desta forma contextualizar o estudo da lição de hoje. Então, Lucas 24, e vamos começar a ler a partir do versículo 13, e eu vou pedir que nós possamos participar, e para ser mais eficiente a nossa participação, vou pedir aos irmãos que leiam cada um 2 versículos, e assim fazemos a leitura do 13 ao versículo 31. Então diz assim o início do texto: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o ver, de o reconhecer. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando tocais entre vós, e porque estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleófas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Para nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o seu corpo, voltaram e dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes Deus e acharam todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Até aqui, a leitura do texto proposto para a nossa lição. Amados, este é um texto por demais conhecido de todos nós, não é? E eu tenho sempre a noção que às vezes os textos que nós temos como mais familiares são aqueles que às vezes nós estamos menos disponíveis para perceber as verdades que eles encerram. E de facto eu creio que este é um daqueles textos. Antes mesmo de irmos ao texto,
e a revista introduz-nos dessa forma também. Nós, às vezes, quando não conhecemos alguma coisa ou quando não temos experiência em alguma coisa, faz-nos muita confusão. E depois, quando, pelo conhecimento ou pelo contacto com algo, tudo se torna diferente. Uma das coisas que vem sempre à minha mente a respeito disto é quando nós, para aqueles que estamos aqui, que já tiveram a experiência de aprender a conduzir, é aquele problema da embreagem, não é? Quando nós vamos aprender a conduzir, aquilo da embreagem é uma confusão, não é? Como é que a gente vamos controlar aquilo? E passado algum tempo nós já nem pensamos nisso. Agora conduzimos, a embreagem vai para cima e para baixo, mas no início aquilo é uma preocupação, a quantidade de aceleração e como é que o pé vem para cima. E um pouco daquilo que está aqui a acontecer com estes dois homens é de facto também isso. Quando as coisas estão encobertas, quando não temos conhecimento, de facto as coisas ganham um aspecto que, quando nós temos conhecimento, tudo se altera. E se há de facto um aspecto que este texto nos ajuda a compreender, é essa alteração. Mas antes então de irmos ao texto, eu queria ouvir os irmãos, amados. Olhar para este texto, o que é que vem à vossa mente quando consideramos este texto outra vez? E só lembrar que, obviamente, este texto acontece no contexto da ressurreição, da morte, crucificação, sepultamento e ressurreição de Cristo, não é? Estes acontecimentos, segundo a descrição do texto, acontecem no domingo, portanto, no dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e por isso nós não temos Lucas, neste caso, não nos dá tanta informação, mas temos informações complementares nos outros evangelhos e sabemos a sequência de tudo aquilo que está a acontecer. O momento de sexta-feira foi muito intenso para toda a gente, particularmente para os discípulos. Assistir a tudo aquilo que estava a acontecer foi de um impacto indescritível, que creio que nós não conseguimos, de facto, nos substituir, e, portanto, tudo aquilo estava a ter um impacto muito grande na vida deles. O sábado é chamado o sábado do silêncio, não é? Porque, os judeus já tinham por prática no sábado ser o tempo de descanso, em que não trabalhavam, mas aquele foi um sábado particularmente silencioso. Poderíamos dizer mesmo que aquele silêncio foi ensurdecedor, não é? Porque Cristo estava sepultado. Podemos imaginar, ou não sei se conseguimos imaginar, a turbulência que estava no coração dos discípulos, acabados de ver Cristo a ser crucificado, acabar de acompanhar o sepultamento dele, e agora aquele dia foi um dia realmente muito difícil, com toda a certeza. E depois o domingo desperta com estas novidades que estes próprios discípulos descrevem, de que as mulheres foram de manhã ao sepulcro e estava vazio, e é nesta sequência de acontecimentos que nós temos este particular episódio. E este é um dos aspectos interessantes, amados. Porquê que será que na descrição da ressurreição e da revelação de Cristo após ressurreição, nós temos este episódio com estes dois que nem seriam e não eram do grupo dos 12, eram discípulos, não era do grupo dos 12, não eram daqueles que andaram mais próximos com Jesus. Mas porquê que os irmãos acham que é importante tudo aquilo que está descrito e que importância tem para nós o que está descrito aqui nestes versículos de Lucas? Sabendo também, lembrando que só Lucas é que registra este texto, não é? Aliás, Marcos também menciona, mas não com a mesma descrição. Qual a importância deste momento? Eu creio o transcendente nos impede muitas vezes de viver real. Isso aconteceu contigo. E segundo os textos que narram a vida do Senhor, os discípulos nunca acreditaram, pelo menos nunca estavam preparados, nunca se prepararam, nunca entenderam como é que é o termo utilizado. Jesus que morrer. Para eles é uma coisa que... Ou seja, a questão é tão transcendente, é muito fora do cotidiano, é totalmente alheio e fora do humano que nós estamos nesta casa. Isto muitas vezes nos impede, quer dizer, nós falamos na fé, tudo bem, é a fé. Mas as coisas que o Senhor falava,
E nós somos um bocadinho, às vezes, nós não criticamos, mas às vezes apontamos o dedo no meio. Nós somos um bocadinho ver para crer. A nossa humanidade não nos deixa de ver muitas vezes, ainda que nós somos salvos, somos regenerados, tudo isso. Mas continuamos nesta carne. E os discípulos estão, e estes passaram pela mesma situação. Porque... Como é que é possível? As próprias palavras, quando dirigiram ao Senhor Jesus, és tu não sabes o que está a passar. Será que és o único que não percebes o que é que está a acontecer? Porquê que os irmãos acham que os discípulos tiveram dificuldade em compreender esta dimensão? Irmão Carlos. Não sei se é essa dificuldade, mas me veio à mente este facto de Lucas mencionar este facto de os dois referirem àquele que para eles era um forasteiro, não é? Que se juntou a eles, que eles esperavam que ele fosse o libertador de Israel. Fosse ele que redimisse a Israel. E esse é um facto importante. Muito importante. Até mesmo, talvez dentro do grupo dos 12 haveria alguns que pensavam assim, mas mesmo aqueles que seguiam a Jesus, da multidão dos discípulos que seguiam a Jesus, havia essa sensação de que ele iria ser o libertador. Apesar de Jesus dizer... E um libertador nunca iria morrer na cruz, não é? Muito menos às mãos daqueles que eles tinham a expectativa que ele fosse líder e resgatador, não é? E libertador. Aqui faz-nos pensar a distância que está entre este sentimento, que obviamente formatou muito os corações deles, e a compreensão das palavras do Senhor Jesus, porque o irmão Fernando estava a lembrar, e depois nós vamos perceber isto no contexto da lição, que obviamente, quando o Senhor Jesus Cristo disse é necessário que o Filho do Homem morra, ou seja, que eu morra, e que ao terceiro dia ressuscite, a distância que vai entre aquilo que eles tinham na mente em relação e de expectativa em relação a Jesus e aquilo que o Senhor Jesus disse é enorme. E o que parece inexplicável. Então, eles não haveriam de entender aquilo que o Senhor Jesus estava a dizer? Eu acho que é muito difícil, porque eles viram morrer Jesus na cruz, ser crucificado. E eu admiro o comentário deles para Jesus, porque eles reconhecem que Jesus tinha dito que era poderoso em obras, palavras, e que, como é que é? Que havia de redimir Israel, mas que tinha morrido. Então era o que eles sabiam, eles não sabiam mais nada. E estavam bloqueados. E estavam bloqueados. De que os discípulos não estavam preparados, a não ser não sei explicar a palavra aqui, é que o Senhor Jesus falava nas eras. E a verdade é que quando sucedeu aquilo que o Senhor Jesus dizia, eles então, aí é que compreenderam realmente aquilo, ou seja, valorizar aquilo que o Senhor disse. Aí, só quando as coisas aconteceram. Quando o Senhor Jesus estava a falar com Pedro, já não vai acontecer nada disso. Embora os outros não falassem, já era a mesma coisa. Vocês sabem, quem uma coisa está a dizer, um libertador, que eles tinham visto fazer milagres, ressuscitar os mortos. Como é que é possível? Não estavam bem, ou seja, a parte humana não deixava de dizer. O que lhes faz também lhes faz confusão é que já estava no terceiro dia. As mulheres tinham visto que ele tinha ressuscitado e ainda não tinham havido a diferença. É porque eles vão dando uma série de questões, eles vão respondendo e mesmo assim não vão entendendo. Agora, a nossa revista divide em 3 pontos a análise do texto, e a primeira tem a ver exatamente com as perguntas, as questões que eles tinham. E é interessante, quando nós olhamos para o texto, que o texto nos diz que eles iam os dois a discutir um com o outro, não é? Porque quando Jesus se aproxima deles, o que é que vocês vão a discutir? Porque nós podemos imaginar
qual era o tipo de conversa que eles iam ter com o outro, não é? Então, mas o que é que vai ser de nós? Agora ele morreu. E se calhar o outro dizia, está bem, mas ele disse que ia morrer. Sim, mas um mestre, um líder não pode morrer, e muito menos... Percebe? Isto de facto, levanta-nos aqui uma série de questões importantes. Agora, não há dúvida nenhuma que eles tinham dúvidas, eles tinham grandes questões e eles levantam essas questões. Aliás, a conversa com o Senhor Jesus começa exatamente com essa expressão que já aqui lembramos. Será que és o único que não sabes o que é que aconteceu nestes dias aqui em Jerusalém? Estás distraído? O que é que se passa contigo, não é? E eles estavam tão... Aliás, o texto também diz que eles estão bloqueados e nem se apercebem, portanto, os seus olhos estão impedidos de reconhecer que é Jesus que está com eles e, obviamente, estão impedidos. Porquê? Porque eles não estavam para aí virados. Porque eles nem sequer estavam a pôr a hipótese que o Senhor Jesus tivesse ressuscitado. Porque eles estavam bloqueados era com a morte de Cristo. Não sequer... Porque se eles, na mente deles passasse a ideia de que ele poderia ter ressuscitado, provavelmente os olhos deles estavam desimpedidos. Eles estavam impedidos porque eles tinham fechado o coração deles para a possibilidade do Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado. Agora... Eles começam a levantar estas questões, não é? E as questões que eles... Sim. Há uma palavra muito forte para ele. Sim, Néscio, sim, já lá vamos. Já lá vamos à resposta de Jesus. E Jesus entra, de facto, como a gente costuma dizer, a matar, não é? E a palavra Nécios aqui até está muito simpática, porque, de facto, a palavra no original é um bocadinho mais agressiva. Mas ainda considerando as questões deles, eles estão tristes, que é outro aspecto importante, portanto, eles estão realmente abatidos, o coração deles está bloqueado pela tristeza. Eu gostava que nós, olhando para isto, fôssemos também tentando interiorizar esta realidade para aquilo que é a nossa realidade e como nós tantas vezes estamos bloqueados para ver Jesus e para compreender as verdades bíblicas. Porque nós não somos diferentes destes dois homens, obviamente, infelizmente não somos muito diferentes. Estamos num momento diferente, mas não somos diferentes. E, portanto, eles estão bloqueados, eles estão tristes, e no fundo dessa tristeza e desse conflito que eles levam, então começam a descrever para Jesus. Agora, o que é que eles começam a descrever a Jesus? O que é que eles partilham com Jesus? Nós já lembramos aqui algumas questões. Que era o único. Não, é o único, mas depois quando eles começam a descrever, porque no versículo 19 ele pergunta, mas quais foram as coisas? Então eles começam a descrever. O que é que eles dizem acerca dos acontecimentos? Portanto, eles começam primeiro a descrever quem era aquele que morreu, não é? Aquele que eles estão a chorar e que eles estão impedidos, e a descrição deles é uma descrição impressionante, não é? Era profeta, poderoso em obras, em palavras. Jesus aqui mexe o raciocínio deles, mas quais, como se não soubesse nada, não é? Mexe o raciocínio deles, obrigou-os a serem claros, portanto, nas dúvidas, eles estimam a Jesus e a exposição dessas dúvidas e daquilo que eles acreditavam. E eles vão expondo, não é? Vão expondo essas questões. Aliás, estas questões que eles estão a colocar, por isso é que eu estava a pedir que nós possamos fazer a ponte para a nossa realidade e para a nossa experiência, estas questões, estas incompreensões que eles estão a ter em relação à vida, porque para eles, vejam, e lá está, nós não estamos a viver aquele momento, mas aquele fim de semana é um momento absolutamente crucial na história da humanidade. Não é só na vida destes dois homens, é na história da humanidade. Eles assistiram ao momento mais impressionante e impactante de toda a história da humanidade. O momento em que o Filho de Deus morreu na cruz, foi crucificado, foi sepultado, e agora estão eles a lidar com o aspecto da ressurreição, e esse é o grande dilema, por isso é que nós estamos a falar nele. Mas eles assistiram a um momento absolutamente único da história da humanidade. E isto, obviamente, tem que ter impacto. E eles estão a lidar com essas dúvidas, com essas questões. Agora, é interessante, amados, alguns aspectos em relação a isto. É natural eles terem dúvidas.
Nós também temos. Nós não temos dúvidas. Nós não temos tantas incompreensões em relação a coisas desta vida. Não, eu não tenho dúvidas nenhumas em relação à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Também pudera, quer dizer, temos a informação. Mas temos o impacto dessa ressurreição na nossa vida a criar-nos o mesmo tipo de dúvidas e de questões no nosso dia-a-dia. Nós também andamos tristes com situações das nossas vidas, com acontecimentos. E é tão interessante, amados, que todas essas questões, tal como as questões que estes dois homens levavam no seu coração, desaparecem, e nós já lá vamos ao momento, não é? Mas eles desaparecem assim, num estalar de dedos. E quando é que isso foi? Quando eles perceberam, espera lá, é Ele que está connosco. Mas vejam, até lá, todas as dúvidas, todas as incompreensões, todas as tristezas que eles viveram eram absolutamente legítimas. Por diversas razões, aliás, eu partilhei isso hoje de manhã na meditação, por diversas razões nos últimos dias temos sido dispostos a situações que nos têm entristecido e tem sido difícil, porque nós lidarmos com o sofrimento das outras pessoas, às vezes é mais difícil do que se fosse o nosso próprio sofrimento. E isto é muito difícil, nós olharmos para algumas situações da vida e não ficarmos tal como estes dois homens estavam, incrédulos, tristes, abatidos, é incompreensível que isto esteja a acontecer. No entanto, é muito interessante, amados, porque o Senhor Jesus, e eu acho um aspecto muito interessante desta primeira parte, o Senhor Jesus, vejam, porquê que o Senhor Jesus, quando chegou ao pé deles e não disse, sou eu, Jesus? Tudo isto tinha sido escusado, eu ponho entre aspas, não é? Tudo isto tinha sido escusado. Ele tinha chegado, porquê? Porque se todo o sentimento de incompreensão que eles estavam a viver desapareceu no momento em que eles perceberam que o Jesus Cristo estava com eles ressurreto, porquê que o Jesus não fez isso logo quando chegou ao pé deles? É interessante, amados, porque o Senhor Jesus não só não o fez, como fez uma outra coisa absolutamente, que eu acho sublime, é que Jesus teve toda a paciência para ouvir o que eles estavam a dizer e as incompreensões, e mais até espicaçou, mas o quê? O que é que se passou? O que é que vos incomoda? Jesus fez questão de os ouvir nas suas incompreensões, e isto fez-me pensar que quando nós estamos ou lidamos com pessoas que estão exatamente nas mesmas situações, em que aquilo que nós temos para dizer é Jesus, o problema resolve-se com uma palavra e com uma pessoa, Jesus, tal como o problema destes dois, mesmo assim a gente precisa de ouvir as pessoas, porque elas estão realmente tristes, elas estão abatidas e as coisas não fazem sentido, e tal como Jesus teve todo o tempo e toda a paciência para os ouvir, nós também precisamos. Nós também precisamos. O que é impressionante é que eles vão aquilo todo, portanto, Jesus vai com eles, Jesus conversa com eles, questiona, não é? E eles questionam Jesus, e nós perguntamos a Jesus, espera lá, mas eles já conheciam Jesus antes. Portanto, bloqueio da mente dele era tal ordem que mesmo conhecendo Jesus, porque conheciam antes da sua morte, como é que não conheceu daquela altura? Porque era íntimo deles. Pastor António, eu creio que este aspecto, que é realmente muito significativo, tem uma explicação que é o profundo, e aí dá-nos uma dimensão da profundidade da tristeza que eles estavam a viver. E notem, os irmãos não viveram ou já não tiveram com pessoas que, sabendo que Cristo é a resposta, perante uma situação de sofrimento, não conseguem experimentar isso. Não era isso mesmo, o sofrimento dele era tão grande que eles não conseguiam ver que a pessoa que para Deus era o próprio Jesus. Isto acontece, amados. E acontece também por um outro aspecto que é muito evidente neste texto e que este texto nos ensina. Um dos problemas que eles tinham e que os impediu, e que o irmão Carlos há pouco estava a mencionar, foi as expectativas que eles colocaram em relação a Jesus. Eles tinham a expectativa de que Jesus ia ser quem os ia libertar, ia fazer uma série de obras políticas, económicas, sociais,
E afinal, aquilo que Jesus veio fazer foi, de facto, trazer liberdade, mas não aquela. E, portanto, um dos problemas deles era a expectativa. Notem, é um dos problemas que nós temos, a expectativa. A questão de não conhecer a língua dos meus irmãos também. Eu estou-me a lembrar, o que é que nós faríamos no lugar deles? Pois, isso. Não podemos estar, eu não penso questionar, porque o que nós faríamos se estivéssemos no lugar deles. Agora, estamos a lembrar, por exemplo, Maria não reconheceu o Senhor, só quando ele disse Maria, só quando ele falou, não é? E claro, aqui mais ou menos sucede a mesma coisa. E portanto, eu creio que, não sei, não foi incredulidade, aí chegou muito a parte humana. Muito, claro, obviamente, claro. Aliás, eu diria que é só a parte humana ali a trabalhar. Não é? Ainda muitas vezes eu penso, desculpem, afastar um pouquinho da missão, os irmãos entendem que Abraão, quando o Senhor lhe disse para ele se ficar vivo, ele não pôs o que ia fazer. Há tanta coisa. Agora, uma das coisas que agora, a voltar a este texto, de facto me incomodou, ou veio a falar outra vez, provavelmente até pelas circunstâncias destes dias, é de facto perceber que nós estamos no lugar destes dois homens. Hoje, por razões diferentes e em momentos diferentes, nós tantas vezes estamos bloqueados, estamos tristes pelos acontecimentos, pelas expectativas que às vezes criamos em relação à própria intervenção de Cristo na nossa vida. Isto é muito natural acontecer-nos. Agora, vamos ver a segunda parte. Qual foi a resposta de Jesus? Porque, se por um lado, o problema tinha sido resolvido logo no primeiro instante, se o Senhor Jesus tivesse dito, olha, sou eu que estou aqui. Por outro lado, na resposta de Jesus podia ter começado, depois de os ouvir, podia ter começado, pronto, ok, vocês têm toda a razão, mas olha, sou eu. Qual e de que forma é que Jesus Cristo respondeu a estes dois homens? Nós vemos isso aí a partir do versículo 25. Bem, primeiro só fazer nota, o irmão Fernando há bocado já notou, a forma como o Senhor Jesus entrou. E de facto o Senhor Jesus foi vocês são uns tolos, vocês sinceramente. Mas, como é que Jesus então começou a responder? Só com as coisas do Velho Testamento, buscar Moisés, lembrar as coisas do A palavra. a A palavra. tudo que eles conheciam. Amados, eu, mais uma vez, fiquei a olhar para este texto e fiquei a pensar, quando nós lidamos com situações semelhantes na nossa vida e na vida das outras pessoas, quantas vezes é que a gente tem ido para eles com a palavra? Quantas vezes nós, em vez de fazermos isso, queremos dar resposta? Eu ainda ontem estava a falar com alguém que me estava a descrever uma situação de muito sofrimento e eu estava-lhe a dizer, olha, assim, isto é tão incompreensível que eu não vou tentar dar uma resposta razoável, porque qualquer resposta razoável neste momento não serve. Como não servia para aqueles dois homens? Se no primeiro momento o Senhor Jesus tivesse dado a resposta razoável, e qual era a resposta razoável? Eu ressuscitei. Jesus não faz isso. Não acreditassem nele. Eles tiveram que passar pelo processo de ouvir o que a palavra tinha a dizer sobre ele. E a resposta vai ser sempre pela palavra. A resposta vai ser sempre pela palavra. E é interessante nós percebermos. Porque o contacto com a palavra é o contacto com a palavra que vai processar no coração deles e que vai preparar o coração deles então para o momento da revelação. Porque se eles não entendessem tudo aquilo que tinha sido dito anteriormente e que eles já tinham ouvido a respeito dele nas Escrituras, eles não estavam preparados para ouvir a resposta e terem o momento da revelação, que era de facto o momento mais importante desta caminhada com eles.
Aliás, e depois é muito interessante porque o Senhor Jesus de facto é sempre muito inquietante. Eu já tenho partilhado aqui com os irmãos que nós olhamos para as perguntas de Jesus, é sempre uma coisa inquietante. E veja, neste processo ele no versículo 26 começa: porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, mas vocês já não ouviram isto? Então, não era isto que estava dito, e então vai e começa a desenrolar através dos textos da palavra tudo aquilo que a seu respeito era dito. Vejam, Jesus não encaixava no modelo que eles traziam de Messias e de Salvador. Eles tinham uma expectativa de um outro tipo de Salvador. E o que Jesus está a fazer é trazê-los para a realidade daquilo que ele de facto era. E como é que fez isso? Através da palavra. E fez-lo também logo através daquela pergunta. Então não era necessário que o Messias padecesse? Isto não estava previsto, não tinha sido anunciado. E não era necessário, porque era necessário. O Senhor Jesus falou, é necessário que... Porquê? Porque a obra que ele foi realizar na cruz era-nos muito necessária. Há um texto, e a revista até menciona isso, um texto de lá de João 5:39, que o Senhor Jesus a falar no contexto do ensino, diz lá: vocês examinais as Escrituras, pois julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. As Escrituras, obviamente, apontam-nos para Cristo. Cristo é a salvação, mas nós chegamos lá através das Escrituras. Por isso é que, quando nós ouvimos algumas pessoas dizerem que acham que está tudo bem com eles, mas a palavra não faz parte da vida deles, ou eles desprezam a palavra, alguma coisa está errada. Porque o Senhor Jesus diz, e é claro que o caminho para Ele, mesmo para pessoas que andaram com Ele, que o ouviram, o caminho no meio das dúvidas, das incertezas, do sofrimento, vai ser sempre pela palavra. Embora Ele seja a solução, o caminho vai ser sempre através da palavra. E este episódio, sem dúvida nenhuma, deixa-nos isso muito evidente. É por isso, aliás, a revista, na página 99, até faz aí uma pergunta, né? Que papel deve ter a Bíblia quando ajudamos alguém a compreender Jesus? Pois é, o papel principal. A Bíblia tem o papel principal neste processo. Não vale a pena perder... Vou pôr entre aspas, não é? Não vale a pena perder tempo a explicar a alguém quem é Jesus se retirarmos a Bíblia desse processo. Se Jesus, para se apresentar, usou a palavra, como é que nós não havemos de fazer o mesmo? Porque o papel e a intervenção da palavra neste processo é insubstituível. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Bom, mas amados, temos que terminar. E de facto, este episódio termina, como nós bem sabemos, no momento em que à mesa, e lá mais uma vez a mesa, não é? À mesa o Senhor Jesus se revela e vejam. Quer dizer, o momento da revelação, o momento em que todas as dúvidas deles, as incompreensões, as tristezas, porque eles deixam de estar tristes, não é? É evidente. Naquela mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém, entusiasmados, não é? Porque afinal o motivo da tristeza tinha desaparecido, não é? Vejam, o momento em que tudo se resolve naqueles corações acontece como? Num momento de intimidade, num momento de proximidade, num momento simples de revelação do Senhor Jesus Cristo, em que no momento de partir o pão eles percebem: espera lá. E é nesse momento que acontece este fenómeno muito interessante que está aí. Os olhos deles voltaram então, o versículo 31, então se lhes abriram os olhos. E provavelmente alguns dos irmãos, eu tenho dificuldade, e às vezes até tenho alguma pena, para quem cresceu no ambiente do Evangelho, estes processos não foram tão perceptíveis, embora sejam reais, não é? Mas para alguns dos irmãos, se calhar, passaram por essa experiência, em que durante anos ouviram falar sobre Deus, se calhar no ambiente da Igreja Católica ou noutros ambientes, e de repente há um dia em que os olhos se abrem e o Evangelho ganha consciência no nosso coração e é perceptível, e Jesus torna-se visível.
E foi isso que aconteceu naquele momento. A revista até lembra 2 momentos muito interessantes e semelhantes. Um deles acontece com um Balaão, quando está com a burra e ele não entende o que está a acontecer, e está lá no texto de Números 23, 31, que num determinado momento Balaão abriu-se-lhe os olhos e percebeu o que é que estava a acontecer, e o Senhor se revelou a ele. Há também um episódio semelhante com Eliseu e com o moço, que também acontece o mesmo. E isso de facto aconteceu com todos nós, no momento em que, simples, de um partir de pão, no momento em que de facto o Espírito Santo atua e age na nossa vida, e aquilo que até há pouco tempo era um motivo de tristeza, de incompreensão, de repente tudo se resolve, que afinal, espera aí, é Jesus. Espera lá. Ele é o Filho de Deus. Espera lá, a gente tem uma ceia, nós temos uma morada no céu. Espera lá, Ele morreu na cruz por mim. Quer dizer, e de repente tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E foi isso que aconteceu. Num instante, todo aquele processo pelo qual eles passaram e pelo qual nós passamos também, de incompreensão, de tristeza, resolve-se quando nós percebemos e reconhecemos Cristo. Eu creio, irmãos, que talvez não vemos aqui um versículo muito importante sobre o valor e a consequência do que a palavra faz. Claro, eles foi mostrado dentro do mundo, mas eles andaram lá perto do mundo e não. Quando o versículo diz aqui, eles dizem assim, então, onde estavam? É o 32, o 32. Estava a dizer a palavra, estava com tanta intensidade que arder. Mas o momento da revelação foi... A eficiência da palavra, aquela neste caso, Jesus. Se há uma coisa que este texto e este episódio também nos ensina, entre outras, é que o caminhar com Cristo, o estar perto de Cristo, no que isso significa para nós hoje, a par com a intimidade com a palavra, são elementos essenciais para que os nossos olhos se abram e que situações e momentos de tristeza... Porque, amados, nós vamos ser estes 2 homens em algum momento da nossa vida. Vai haver um momento da nossa vida em que nós... Espera lá, Jesus, mas tu não tinhas dito que fazias isto ou que fazias aquilo? Espera lá, tu não... Então e agora acontece isto na minha vida? Nós vamos ser estes 2 homens em algum momento da nossa vida. E por isso precisamos de caminhar com Ele, precisamos de estar perto da palavra, precisamos de estar disponíveis para a intervenção dele, porque nós não somos melhores do que estes 2 homens, e certamente nesses momentos a única solução, e aqui é outro aspecto que eu acho este texto absolutamente sublime, a grande solução para todos aqueles problemas é Jesus. E para Jesus ser a solução para estes problemas, tal como é para nós precisamos passar pela mesma experiência. Precisamos caminhar com Ele, precisamos de fazer perguntas, precisamos de falar com Ele, expor as nossas inquietações. Será que tu não sabes o que é que... Porque nós às vezes fazemos isso com Jesus, não é? Será que tu não estás a perceber o que é que está a acontecer? Tu não estás a ver o que é que está a acontecer na minha vida? Ele tem toda a paciência para nos ouvir, e depois nós precisamos também de estar disponíveis para o ouvir, para a sua palavra ter intervenção, para Ele se revelar nas coisas simples do partir do pão, mas acima de tudo para experimentarmos uma intimidade que vai ser, obviamente, o caminho para a resolução dos nossos problemas e das nossas incertezas. A omnisciência do Senhor Jesus, eu estava a ver que o versículo que já falámos nele, estava a pôr ao contrário. Estava a pôr 32 antes do 25. Porque o Senhor Jesus já conhecia o coração dele, não é? Claro. E o facto de lhe chamar Mestres, ele explica porquê. Porque o mesmo coração deles arde. Será que não percebem que eu estou aqui? Amados, este texto surpreende-me sempre. Aliás, a palavra surpreende sempre, não é? Mais uma vez, este texto surpreendeu. E é tão precioso para nós percebermos coisas tão práticas e reais da nossa vida. Nós somos estes 2 homens a caminho de Emaús em muitos momentos da nossa vida. A solução vai ser sempre a mesma. Cristo.
Ele quer nos ouvir, Ele está disponível para ouvir, Ele quer se revelar, Ele vai se revelar, Ele vai fazê-lo através da sua palavra, nós precisamos de caminhar com Ele e no fim tudo se resume a isto, de Jesus. Como é bom, não é? Agora, nós precisamos estar preparados, porque da próxima vez que nós estivermos no lugar deles, temos que estar preparados para o processo, está bem? E eu sei que é muito mais fácil nós estarmos a dizer, e às vezes o nosso papel na vida de outras pessoas também passa por aí. Passa por fazer este papel de conduzir a este processo de intimidade com Cristo, de contacto com a palavra, e que, de facto, pela ação do Espírito Santo, aliás, a revista fala também nisso, o papel insubstituível que o Espírito Santo faz hoje em nós, de nos convencer, revelar e nos conduzir aos pés de Cristo. Que Ele seja honrado e glorificado. Amém?